E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte: o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada é associada em paralelo a um resistor de resistência R, formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto que as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão... Vamos lá, gente. Para poder facilitar essa questão, eu vou pensar em coisas que são simples para poder analisar esse circuito. Eu vou pensar que essa lâmpada, essas lâmpadas, elas têm uma resistência de 2 ohms. Ah, Luiz, mas pode fazer isso? Pode, cara. A questão é tua, ninguém está olhando nada, não. E aí, o resistor também vai ter o mesmo valor da resistência da lâmpada. E isso é meramente ilustrativo para que a explicação fique mais didática e você consiga entender melhor o que eu estou falando, beleza? Você não precisa, na hora do Enem, fazer valores, nem inventar valores. Estou fazendo aqui para te explicar melhor, beleza? E aí, a resistência de todo mundo vai valer 2. E aí, eu vou pensar que essa fonte de tensão, ela fornece 12 volts aqui, só caso a gente precise utilizar. Observando nessa situação, o que vai acontecer? Cada conjunto, se eu pensar nisso aqui como um conjunto único, a gente tem algo mais ou menos assim, a bateria, polo positivo, polo negativo, primeiro conjunto, segundo conjunto e terceiro conjunto. Se eu calcular a REC desses conjuntos, pelo fato deles terem a mesma resistência e eles estarem em paralelo, a REC vai ser calculada assim, REC vai ser R sobre N. O R vai ser o valor da resistência e o N vai ser o número de resistências iguais. Então, cada conjunto vai ter uma resistência equivalente que vale 1 ohm, beleza? Então, aqui vai ter 1 ohm, o conjunto de cima, o da direita vai ter 1 ohm e o de baixo vai ter 1 ohm. Ao todo, essa galera tem o quê? Uma resistência equivalente que vale 3 ohms. E aí você pode aproveitar e calcular a corrente fictícia que passa aqui, com esses valores inventados. Isso vai fazer com que a gente tenha uma corrente, se a gente usar U igual a RI, a gente tem 12 aqui, o R vale 3, o I a gente descobre. Fazendo a conta, você descobre uma corrente de 4 amperes. Beleza? Essa aqui é a análise que a gente vai ter. Então, a corrente ela vem passando, valendo 4 amperes. E aí, cada lâmpada, cada lâmpada vai receber 2 amperes, porque, de acordo com o nosso exemplo, o que vai acontecer? A corrente elétrica ela vai se dividir de maneira igual, já que a gente colocou os mesmos valores de resistência. Então, a gente tem uma análise aí de que cada lâmpada recebe 2 amperes e cada resistor recebe 2 amperes de corrente. E essa condição delas receberem 2 amperes vai ser mantida até o momento que a lâmpada L2 queima. Porque a partir do momento que a lâmpada L2 queima, o que vai acontecer? Esse conjunto aqui, ele passa a não ter mais o valor que ele tinha. Ou seja, a resistência equivalente desse conjunto, que antes aqui tinha uma lâmpada L2, agora vai ser dado exclusivamente pela resistência do resistor, e essa resistência vale 2 ohms. Com isso em mente, a gente vai ter um novo conjunto aqui. Um novo conjunto onde a gente tem o seguinte, a gente vai ter uma bateria, o primeiro conjunto tem uma resistência equivalente que vale 1, o segundo conjunto agora dobrou a resistência dele, e o conjunto de baixo vai continuar tendo 1 ohm. De modo que a resistência equivalente agora vai ser quanto? A resistência equivalente vai ser 4 ohm. Lembra, associação em série, a gente soma os valores. 1 mais 2 mais 1 vai dar 4. Se a gente fizer U igual a RI,
Pensa no seguinte, se a DDP ainda continuar a mesma, quando você aumenta a resistência, a corrente diminui. Então, a corrente que vai passar por todo mundo agora diminui, e isso vai afetar o brilho da lâmpada. Aqui tu já poderia parar de fazer conta, né? E de analisar. Por quê? Porque o brilho da lâmpada vai depender, se você olhar, por exemplo, pela questão da resistência dela e da corrente, o brilho dela depende da resistência e da corrente. Observa que agora a corrente total diminuiu. Se a corrente total diminuiu, o que vai acontecer? A gente vai ter que, se essa corrente total diminui, né, vai ser um valor menor do que 4 que a gente tinha. Especificamente falando, se você joga aqui lá na lei de Ohm, a gente tem que o valor da corrente agora vai ser de 3 amperes. E aí, a gente tem uma corrente de 3 amperes. Aqui a lâmpada L1 vai receber 1,5 e o resistor R vai receber 1,5. O único beneficiado de uma corrente maior vai ser o resistor aqui desse meiozinho. E aqui também vai passar uma corrente de 1,5 ampere. Como essa corrente diminui, a potência dela também vai diminuir. Então, o brilho vai ficar menos intenso. É isso que acontece nessa situação, beleza? O brilho vai ficar menos intenso porque passa uma corrente menor. Agora, atenção, se ele perguntasse o que acontece com esse resistor, pelo fato dele estar recebendo uma corrente maior, né? Que agora ele recebe 3 amperes. Antes, o bonito estava recebendo 2, porque ele dividia. Então, esse resistor, ele dissipa um pouquinho mais de calor, beleza? Justamente porque a lâmpada L2 queimou. Então, se ele te perguntasse alguma coisa do resistor R aqui do meio, você poderia dizer que esse cara vai dissipar mais calor, porque está passando mais corrente por ele. E aí, esse aumento de corrente vai produzir uma dissipação maior, né, de calor por efeito Joule. Mas, enfim, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o que acontece com o brilho, como a potência da lâmpada vai depender da corrente que está passando por aqui, né? Essa aqui é a melhor expressão que eu encontrei para poder fazer a análise do sistema, tá bom? Porque a gente fez uma análise totalmente baseada na corrente, mas você poderia utilizar outras expressões da potência para poder analisar a questão, só que o caminho ia ser um pouquinho mais diferente, beleza? Essa é a resolução que eu estou apresentando. E aí, a gente vai ter que o brilho das lâmpadas seriam menos intensos, gabarito letra C. Se você teve uma resolução diferente, comenta aqui embaixo, que aí, quando eu puder, eu dou uma olhada, comento na sua resolução, para ver se está tudo certo, se a gente tem aí uma discordância, uma concordância sobre as coisas. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos, e se esse vídeo te ajudou, eu peço que você se inscreva no canal e dê um like no vídeo para poder me ajudar bastante, beleza? Isso me ajuda e me motiva a continuar produzindo mais vídeos, né? Cara, que folgado que eu sou, véio, vai me ajudar bastante. Perdão por isso. Então é isso, gente. Grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.